Você já se deparou com momentos em que nutriu uma crença ou uma ideia tão forte sobre um determinado contexto, em que mesmo contrariado pela realidade dos fatos, você ainda assim teve enorme dificuldade para se desvencilhar das ideias pré-concebidas que você construiu? Se sim, isso não é um problema só seu ou meu. A psicologia tem um nome próprio para tratar desse conceito, desse fenômeno. Trata-se da dissonância cognitiva, que nada mais é do que um estado de elevado desconforto mental causado pelo desalinhamento entre o que a gente acredita e o modo como a realidade nos apresenta. Por exemplo, você pode ser sedentário e mesmo assim reconhecer os benefícios grandes que existem nas atividades físicas, por exemplo, na expectativa de vida, na sua saúde, qualidade de vida. Essa incoerência causada pelo desalinhamento entre o que a gente acredita e o que a gente faz é muito desconfortável para o ser humano. Mas não é sobre exatamente esse assunto que eu quero tratar nesse vídeo de hoje. Eu quero falar dos benefícios de uma ferramenta muito simples, útil e fácil que você tem ao seu alcance, que serve-nos ao propósito de justamente permitir expandir a consciência, flexibilizar certas crenças, ideias ou valores que já não mais nos ajudam a conceber a realidade e, o mais importante, aumentar nosso grau de conhecimento em determinados nichos, determinadas áreas técnicas. E a ferramenta útil que você tem ao alcance nada mais é do que a leitura. Sim, a leitura. Então, se você tem interesse no modo como essa relação se opera entre a leitura e a expansão da consciência, fica comigo que a gente vai tratar mais sobre esse assunto nesse vídeo. Vamos lá? Fala pessoal, Ítalo Santos aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Memorável. No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que muito me interessa. O tema é expansão da consciência. É um tema que me interessa tanto que eu até já produzi um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. O vídeo está bem completo, bem detalhado. Vou deixar o card aqui aparecendo em algum lugar. Um vídeo que eu produzi há mais ou menos uns 3 anos atrás e que trata só sobre esse assunto. No vídeo de hoje eu quero tratar, por outro lado, como a leitura pode ser uma importante ferramenta para atingir esse meio de expansão da consciência. Mas alto lá, antes de evoluir nesse assunto, é preciso que a gente tenha a compreensão do que, afinal de contas, a gente entende por expansão da consciência. Bom, o fato é que, enquanto a gente está aqui trocando essa ideia por vídeo, o mundo está acontecendo, a realidade está se operando lá fora. Pessoas estão indo trabalhar, indo estudar, experienciando as mais diferentes emoções, raiva, medo, prazer, ódio, tristeza, angústia, aflição. E o fato é que a gente não está ciente de toda essa realidade que acontece a nosso redor. Até porque estar plenamente ciente de tudo que acontece é perfeitamente impossível. Mas o mais importante é o fato de que expandir a consciência é ter a percepção de que a realidade que você vive não é a única possível, de que a realidade é muito maior do que as nossas percepções, muitas vezes limitadas e distorcidas sobre ela. Uma tendência, infelizmente, muito comum da natureza humana é achar que a realidade se resume a tudo que ele consegue experienciar pelos seus sentidos. E muitas vezes, em razão disso, a gente vive o tão chamado viés da confirmação, ou seja, a gente vive em torno de bolhas, onde a gente crê piamente que tão somente as nossas ideias são verdadeiras, as nossas concepções de mundo são as únicas plausíveis, possíveis, e tudo que difere daquilo que eu acredito está absolutamente errado. De acordo com o livro O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, há 3 níveis de expansão da consciência. Primeiro, o disfuncional, ou seja, aquele nível onde a pessoa ela está extremamente apegada às suas crenças e às suas ideias sobre a realidade, de tal modo que ela acha única e simplesmente que a realidade é tão somente aquilo que ela consegue alcançar e desconsidera todo o resto. Cara, nessa parte é muito difícil não fazer o paralelo com a alegoria da caverna de Platão, ou seja, eram pessoas que estavam ali sentadas em uma caverna de frente à parede e observavam que a realidade era tão somente as sombras projetadas na parede, certo? E quando alguém diferente daquele grupo sai e vê um mundo grande e bonito e diferente daquilo que ele concebia como a realidade,
aquelas pessoas que estavam sentadas de frente não conseguem aceitar aquilo e espancam o desertor até a morte. Pode parecer uma história mítica de algo que dificilmente aconteceria hoje em dia, mas o fato é que, sobre contextos diferentes, essa história ainda continua se repetindo. Observe quantas vezes, muitas vezes em questões políticas ou qualquer outro tema em que a pessoa está profundamente apaixonada pelo assunto, quantas vezes aquela pessoa ela se cerca de ideias e crenças tão profundas sobre aquele tema em que, mesmo sendo contrariado pela realidade dos fatos, ela está tão apaixonada por aquilo que ela se recusa a negar que aquilo não é real. Mais à frente, Paulo Vieira vai asseverar que existe o nível da expansão da consciência relativo, ou seja, aquela pessoa que até compreende que, para além do que ela está fazendo, existe todo um universo de coisas novas que ela poderia vir aprender, mas ela está cômoda ali naquela situação de zona de conforto dela, ela se recusa a querer aprender mais, ela crê piamente, ela sabe que existe uma outra realidade para além daquilo que ela vive, mas que não está tão interessada em aprofundar. E mais adiante, ao nível da expansão da consciência, que é o nível pleno, ou seja, desconsidere aqui aquela pessoa que sabe tudo de tudo, até porque isso a gente sabe é impossível, mas aquela pessoa que está num processo de buscar flexibilizar cada vez mais as suas crenças, seus valores, as suas ideias, quando aquilo é contrariado pela realidade. Um fato importante é que, para querer expandir a consciência e perceber que a realidade é muito maior, não apenas perceber, mas tomar conhecimento de todo essa grandeza de informações que existe para além do que você sabe, é preciso, primeiramente, que você esteja disposto a trilhar esse caminho. É muitas vezes desconfortável saber informações que antes você não sabia sobre a natureza humana, sobre como você se comporta, sobre as histórias da sua família, que talvez possam te causar um estado de desconforto, um estado de angústia relativo a certas informações que você pode vir a descobrir. Tanto é por isso que a gente fala muitas vezes que a ignorância é uma bênção. O fato é que expandir a consciência está plenamente disposto a ser confrontado pela realidade e lidar com os fatos que se apresentam, adaptando suas crenças, suas ideias ao modo como a realidade se apresenta, e não o contrário, querendo fazer com que a realidade se encaixe na sua visão de mundo. Cara, e aí que surge a importância da leitura, algo simples, fácil, que está no nosso dia a dia que muitas vezes a gente desconsidera. Imagine quantas histórias diferentes você pode ter acesso simplesmente pela leitura de um livro, quantas experiências de dores emocionais que particularmente você não viveu, você pode experienciar pela descrição de um livro, não necessariamente um livro de desenvolvimento pessoal ou de psicologia, mas um romance mesmo, que você se põe na história e enxerga aquela situação. Imagine quantos erros ou quantos não fazer você aprende através da biografia de um empresário que antes de acertar errou muito e errou várias vezes. Então, a leitura ela te reveste de uma quantidade de informações muito grandes que, se você souber usar da forma adequada, você consegue expandir esse catálogo de informações que você tem na sua mente. Tá, então, mas por que isso é importante? Como se já não bastasse tudo que eu falei, é importante expandir a sua consciência porque, primeiramente, você se torna mais flexível a entender a realidade como ela é. Ou seja, você foge da sua bolha de opiniões pré-concebidas sobre um determinado evento e começa a aceitar que fatos diferentes daquilo que você vivenciou existem. E ao fazer isso, você impede que o viés da confirmação opere em você, ou seja, de querer olhar a realidade ao seu redor simplesmente para validar aquilo que você já acredita. E o mais importante, a leitura, mas não somente a leitura, eu vou falar mais para frente, mas outros meios de expansão da consciência te permitem acumular informações para quê? Para que com isso você tenha uma tendência de tomar melhores decisões. Para pensar, a gente está tomando decisões a todo instante. Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Eu vou acordar agora ou levanto daqui a pouco? Eu estudo inglês ou faço uma segunda faculdade? Eu inicio um empreendimento ou estudo para concurso? Algumas questões podem ser insignificantes do dia a dia e outras são mais relevantes e impactam inclusive o rumo da sua vida profissional, acadêmica, pessoal e tudo mais.
Então, quanto mais munido de boas informações você acessa, melhor é a tendência sua de tomar boas decisões. E, evidentemente, ler é uma das boas formas de você aprofundar seu conhecimento técnico em um determinado nicho do saber. Eu, particularmente, quero aprender muito sobre psicologia financeira, ou sobre gestão do tempo, ou sobre mudanças de hábito. E existe todo um conjunto de livros escritos por autores que passaram 10, 20, 30 anos pesquisando sobre determinado assunto e consolidaram todo o seu vasto conhecimento em um livro, sei lá, de 400, 500 páginas, que está acessível através da compra de um livro, o que, por sinal, é muito mais barato do que comprar um curso ou do que ir numa palestra, num seminário. Então, quando você está aberto a absorver esses diferentes conhecimentos que você adquire não somente pelo livro, e aqui eu faço gancho com a minha deixa anterior, você pode ter esse momento de estalo quando, por exemplo, se permite conversar com pessoas desconhecidas ou até mesmo com pessoas conhecidas sobre assuntos que antes você não conversava tanto. E aí você descobre todo um conjunto de informações, histórias de vida. Cara, cada pessoa tem uma história de vida diferente. Muitas pessoas têm histórias incríveis para contar de superação, de medo, de angústia, de diferentes emoções que ela vivenciou e que ela pode te aportar. Existe uma frase muito interessante que eu gosto de levar, que é a seguinte: inteligente é quem aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Imagine quantos erros dos outros você pode absorver e aprender pela leitura de um livro, pela conversa com pessoas diferentes, desconhecidas ou conhecidas, por viajar o mundo e ter acesso a conteúdos de informações diferentes, ou uma expansão da consciência que você pode operar simplesmente por se permitir ler em outra língua. Cara, se você fala inglês, espanhol, imagine quantos mais documentos e artes e filmes e diferentes acessos a informações você consegue ter do que simplesmente você teria nos conteúdos de língua portuguesa. Então, é isso. Expandir a consciência é se permitir ter conhecimento de um conjunto de informações que anteriormente não estavam acessíveis a você e que, mais importante, todas essas informações vão validar a ideia de que a realidade é e sempre continuará sendo muito maior do que as nossas percepções limitadas e distorcidas sobre a realidade. Quanto mais você absorve, mais você compreende que é ignorante sobre diferentes assuntos. E isso que está a beleza de expandir a consciência. Porque você está todo instante não apenas absorvendo informações, mas tendo ciência que você é ignorante frente a um conjunto de outras situações. E existe até em psicologia um conceito que a gente chama de um fenômeno, que é do efeito Dunning-Kruger. Ou seja, aquela pessoa que é tão ignorante sobre determinado assunto que ela acha que todo o assunto que ela sabe é tudo que há disponível. Então ela talvez leu 2 livros sobre nutrição ou um livro sobre psicologia, que ela acha que já sabe tudo de nutrição ou de psicologia. Isso acontece muito. Efeito Dunning-Kruger. E quanto mais você expande a consciência, mais você foge desse efeito e observa o conjunto de informações disponíveis que estão acessíveis e outras tantas que ainda não estão acessíveis, mas que você pode correr para alcançar. É isso que eu queria tratar nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado realmente, é um assunto que muito me agrada. Se esse assunto te agradou, tem relevância, escreve aqui nos comentários. Se você tem alguma experiência positiva para tratar, para descrever sobre esse assunto, vou gostar muito de saber sobre o que você tem, qual a sua opinião sobre esse assunto. E é isso, te vejo no próximo vídeo para mais conteúdo de desenvolvimento pessoal. Até lá e grande abraço. Tchau, tchau.